1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 11. Sofrer injustiça ou exigir os próprios direitos? Vamos ler o que diz Paulo aos Coríntios. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos. Toda vez que falar santos aqui, talvez alguns não estão acostumados, vamos ler salvos, tá bom? Os cristãos, é a isso que ele está se referindo aqui. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para vergonha de vocês. Olha só, é forte isso. Ele está falando para um povo que vive numa cultura de vergonha e honra, né? Então, ser publicamente envergonhado significa perder sua reputação. É um acontecimento que pode mudar a identidade de uma pessoa. Quando Paulo envergonha a igreja, ele mostra que seus membros não são dignos de sua condição de seguidores de Cristo. Esse aqui, gente, que estava acontecendo era um problema que estava afetando a identidade da igreja. Para os de fora, então para as pessoas do mundo, nós falamos hoje, né, a eclesia, quer dizer, a comunidade de Cristo, mostra, dessa forma que eles faziam, estava mostrando que eles não eram diferentes de nenhuma outra comunidade política de Corinto. Então, o que está acontecendo aqui é que estava comprometendo o testemunho cristão. Estava sendo, como nós falamos, um mau testemunho da igreja de Corinto, quando eles estavam levando questões que eles poderiam resolver na comunidade, com a sabedoria da liderança e tudo, levando para, né, os tribunais do mundo ali. Então, vamos prosseguir. Será que não existe, olha lá, Paulo pergunta, será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro irmão, e isto diante de não crentes. Isso era um mau testemunho naquela comunidade, né? Era impensável, isso não só na igreja, gente, na cultura de Corinto, no mundo, vamos dizer assim, era impensável processar um membro da própria família. Aliás, era a responsabilidade, né, do pater familias, a pessoa que era o pai da família ampliada ali, resolver as discórdias e contendas que surgissem entre irmãos. Se eles não conseguissem, eles teriam que fazer alguns tipos de acordos antes de levar para o tribunal. Então, o próprio povo do mundo tinha um processo para lidar com as questões e diferenças e discórdias, né? E Paulo estava falando, é como se assim, vocês estão pior do que as pessoas do mundo, vocês não estão conseguindo resolver, e vocês que são famílias de Deus, comunidade de Cristo, né? Então era vergonhoso realmente. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Olha a pergunta forte, né? Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram, né, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos ver aqui algumas considerações importantíssimas desse texto e uma aplicação para a igreja de hoje, para a nossa igreja local, tá ok? Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos, não tem diferença real entre ela e qualquer outro grupo de interesse. Se a gente usa os mesmos mecanismos mundanos para resolver questões da comunidade, da igreja, que hoje é a família de Deus, como qualquer outro lugar, qual que é a diferença que a gente tem deles? É isso que nós temos que entender.
Paulo diz ao cristão individual, olha lá, que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho. Então, na questão de valores aqui, de importância, o testemunho cristão na sociedade é mais importante do que direitos e justiça pessoal individual. Paulo diz à igreja que quando resolver conflitos por meios que violam sua identidade cristã, fica evidente que a igreja como comunidade ela perdeu sua autoridade espiritual. Vamos pensar a aplicação disso para a nossa igreja local. A partir do texto, podemos tirar alguns critérios para nortear, né, a decisão de entrar ou não na justiça contra um membro da nossa igreja. Vamos lá, como que a gente deve pensar na prática para isso? Primeiro ponto aqui. Existe alguma forma de a questão ser mediada fora do sistema judiciário? Essa é a primeira coisa que você tem que perguntar. Eu tenho um irmão aqui que eu quero levar para a justiça, né? Primeira questão que você tem que perguntar: existe algum jeito de eu resolver essa situação fora do sistema judiciário? Ah, existe. Ah, não conversei ainda com a liderança da igreja, não levei para os pastores, né? Não levei essa situação para a gente tentar resolver isso pessoalmente. Então, se tem outro meio, não vá para o sistema judiciário. 2. Determinado processo legal prejudicará o testemunho cristão? Ok, não consegui resolver isso no âmbito da igreja. Se eu levar isso na justiça, isso vai prejudicar o testemunho cristão, o meu testemunho cristão e o testemunho da igreja que eu faço parte? Vai ser prejudicado esse testemunho? Vai. Então não leve e arque com a injustiça. Então vai, então leve e exija teu direito na justiça ali, né, da nossa sociedade, não tem problema. Mas prejudica sim muito o testemunho cristão da igreja, então renuncie o seu direito para preservar o testemunho cristão. Isso é o que nós estamos aprendendo com o texto. 3. O objetivo que você tem é ser pessoalmente vindicado, né, dado de volta o teu direito, ou resolver uma questão mais ampla, a fim de promover paz e unidade. Então, o que você está querendo é só numa questão individual, própria, egoísta, vamos dizer assim, a nível somente do seu direito próprio, ou isso vai também proporcionar paz e unidade na igreja? Porque se for proporcionar conflitos e desunidade, né, falta de unidade e de união na igreja, você não tem que exigir esse direito. Então, vamos lá. Observações. Por nada os cristãos podem colocar em risco o testemunho de Cristo, nem mesmo por um direito. Portanto, se necessário for, porque às vezes não é necessário, se necessário for, renuncie um direito a fim de preservar o testemunho de Cristo na igreja e para a sociedade. Ok? Reflita nisso. Deus abençoe vocês.